caracterizadas pela inteligência. Né? A inteligência, existe aquela dúvida bíblica lá em Gênesis 2:7, né? O homem nasceu do pó e tal, veio do pó, Deus criou o homem do pó, em função de que nós viemos do pó, então significa que Deus nos deu aí o Espírito, né, para que pudéssemos movimentar com esse pó, né, e ao pó voltaremos. Né? Então vejam que existe essa questão da inteligência. A inteligência, ela pertence ao corpo ou pertence à alma, né? E a alma nada mais é do que o espírito encarnado, né? Quando ele desencarna, aí isso passa a ser somente o espírito. Então nós temos essa questão da exteligência. Na verdade, a exteligência é uma inteligência que está sendo criada dia a dia, principalmente com o avanço tecnológico. Na Constituição Federal, por exemplo, a partir do artigo 218, esse avanço tecnológico previsto na Lei 10.973, de 2004, onde as pessoas passam a exercer uma inteligência que não está no corpo dela, e sim uma inteligência que é buscada nas máquinas, né? Nos robôs. Então, essa inteligência, na verdade, é uma inteligência externa, e isso é muito perigoso, porque as pessoas estão deixando a começar o pensamento dominar-lhes, estão pendendo aí para o lado da dependência da máquina. Né? Quem dos senhores hoje não viveria ou conseguiria viver sem um celular, sem um computador, né? Sem um notebook e outros instrumentos aí tecnológicos que estão tomando conta aí dos nossos dias, dos nossos tempos. E até onde entra o direito nisso? Na verdade, o direito é como um conjunto de regras que é imposto à sociedade pela própria sociedade, está começando agora, está engatinhando nessa questão desta imposição, como temos aí, por exemplo, a Lei 12.965 de 2014, que é o Marco Civil da Internet, temos a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei de Proteção de Dados, né? E várias outras leis, inclusive na área criminal, com a Lei 12.737, também de 2014, que é a lei da Carolina Dickmann, né? Então, temos várias outras formas aí de verificarmos essa questão da tecnologia, né? Então, vejam que as novas gerações, elas estão correndo sérios riscos de serem cada vez menos humanos e cada vez mais máquinas, né? Então, isso é um grande perigo que a sociedade está correndo no mundo todo, exatamente essa questão de deixar de lado o desenvolvimento da inteligência e preocupar-se com o desenvolvimento da exteligência, né? Não sei se já tinham ouvido falar nisso, mas é uma área que vai, como o nosso direito é um direito aplicado, ou seja, a aplicação do direito, é importante que nós tenhamos essa ideia, essa preocupação com a legislação pertinente também ao direito virtual, que é um direito moderno, um direito novo, assim como é o direito ambiental, por exemplo. O direito ambiental, ele começou mesmo a ser tratado como uma preocupação, como um recurso finito, né? Deixou de ser infinito em 1981, com a Lei 6.938, de 81, depois passou o status de constitucional com o artigo 225 da Constituição Federal, e tivemos outras leis aí, a Lei do Crime Ambiental, da Lei 9.605 de 98, a Lei do tratamento aí das unidades de conservação, a Lei 9.985 e etc. Várias outras leis que tivemos aí, a Lei 12.651, que é o Código Florestal, né? Várias outras leis que tratam hoje da questão do direito ambiental. E assim também será com o direito virtual. E os senhores deverão acompanhar, né, exatamente para ver o que vai acontecer com a questão do direito virtual nas próximas gerações. Então, nós vimos na aula passada que o direito nada mais é do que um conjunto de regras que é imposto à sociedade pela própria sociedade, né? E esse conjunto de regras, ele difere-se da regra moral, né? Uma vez que a regra moral é um conjunto de regras também, porém, a regra moral, ela, diferentemente do direito, ela não é imposta, ela surge espontaneamente no meio da sociedade, e com isso,
nós temos no conjunto dessas regras morais o que se chama de regra ética, né? Aquela regra que vem lá do direito romano, a regra do ethos, né? Ethos é o quê? Ethos é a forma como eu penso que eu sou, como eu me construo, né? Então, essa é a minha ética, ou seja, a ética, como eu me comporto, mesmo longe dos outros, não é verdade? Então, essa é a questão do ethos. Nós temos que formar o nosso ethos, e a partir da formação do nosso ethos, nós teremos um conjunto de regras morais a seguir. Já a regra de direito não somos nós que criamos, não somos nós que construímos. Essa regra de direito ela é imposta pela sociedade, embora no Brasil nós tenhamos aí o sistema representativo, conforme prevê o artigo 14 da Constituição Federal, também regulamentado pela Lei 4.737 de 65, que é o Código Eleitoral, que estabelece que os nossos políticos, aqueles em que nós votamos, eles, na verdade, recebem um mandato para que eles possam nos representar, ou seja, expressar a nossa vontade quando nos atos administrativos ou mesmo na construção das leis, né? Isso é importante de entendimento para que nós possamos entender o que é o direito. Então, esse conceito, ou essa definição prática do que é direito, tem que estar presente no nosso dia a dia, né? Nós, na verdade, temos um conjunto de regras que nos é imposto para que nós possamos aí ter a nossa conduta. E esse conjunto de regras nada mais é do que o chamado contrato social, que nós vimos na aula passada, quando vimos aí aquelas três figuras, né? Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, que eles tiveram a ideia do contrato social, ou seja, criar esse conjunto de regras que deve ser imposto à sociedade, para que a sociedade, então, possa agir dentro do que se chama o Estado de Direito. Lembram que eu comparei aí o Estado de natureza como uma panela cuja água esteja sendo fervida, né? Aquele borbulhinho, toda aquela bagunça, e na aplicação desse contrato social, a coisa vai se acalmar, a água vai ficar bem calma, né? Tranquila, e aí nós teremos o Estado de Direito. E esse Estado de Direito é uma linha imaginária que ninguém pode passar, ninguém pode ultrapassar, nem sequer o Estado, né? Senão cometerão infração, uma infração que poderá ser administrativa, quando for contra a administração pública, poderá ser cível, como prevê o artigo 186, combinado com o artigo 927 da Lei 10.406 de 2002, ou mesmo criminal, né, que poderá ser ou um crime ou uma contravenção penal, né, desde que seja aí uma ação ou omissão típica, antijurídica e culpável, que é o conceito ou a definição de crime lá do artigo 1º do Decreto-Lei 3.914 de 41. Então, nós vimos que esse contrato social nada mais é do que esse conjunto de regras. E o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não tiver uma lei que diga faça ou não faça, né? Então, dentro daquelas obrigações previstas ao Estado, ou seja, obrigadas está o Estado, conforme prevê o artigo 5º caput da Constituição Federal, artigo 5º caput da Constituição Federal, né, que traz aí uma obrigação para o Estado de que garanta a inviolabilidade aos direitos à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade, estão aí a previsão da legalidade, ou seja, só deverá exercer essa garantia ou proporcionar esta garantia quanto à inviolabilidade desses direitos à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade, quando estiver previsto em lei. Então, veja que existe aí essa questão do estado de natureza, que é essa linha imaginária que nem sequer o Estado pode estar acima. Todos devem estar abaixo desta linha. Então, temos como instrumento regulador desta linha
exatamente o direito.